Paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou nesse devocional. Tenho certeza que o Senhor liberou uma palavra para as nossas vidas. Uma palavra de renovo, de ânimo, de força e de coragem. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor que está em Isaías, no capítulo 54, no versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aqui a palavra do Senhor nos diz que Deus tem uma aliança conosco e ela jamais acabará. Quais são umas características de uma aliança de casamento? Se você é casado, talvez você diga, é inquebrável, é um círculo, não tem início, não tem fim, é duradoura, é para a vida toda. Como você definiria uma aliança? Um acordo entre duas pessoas? Um pacto? Um compromisso? Um contrato? Um tratado ou uma fusão? Quem é que deve garantir o cumprimento dessa aliança, desse compromisso, desse pacto? Você já parou para pensar nessas coisas? E como ele diz aqui, a palavra do Senhor, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Jamais o Senhor tem uma intenção de deixar você sozinho, porque Deus estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo. E ao longo da Bíblia nós vemos que Ele concedeu graça, vida, redenção. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, na obra da cruz. E hoje, meus amados, por meio da fé nele, no Pai Altíssimo, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, podemos ter comunhão com Deus, podemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor e viver de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Queridos, nós podemos ler na palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 7, onde Deus fez uma aliança com Salomão. Logo após ter terminado de edificar o templo e sua própria casa. E ali naquele instante Deus aparece para Salomão dizendo que ele ouviu suas orações e que havia escolhido aquela casa como lugar de sacrifício. Amados, com certeza aquilo não foi algo fácil de construir, pois demorou 20 anos para que fosse edificado. Salomão terminou a casa do Senhor com uma missão confiada a ele pelo seu próprio pai, Davi, mas uma ordem que nasceu no coração de Deus. Assim como de noite apareceu o anjo do Senhor a Salomão, dizendo que ele havia ouvido as suas orações e que havia escolhido aquela casa como sacrifício, o Senhor também fez uma aliança conosco. E esse texto em 2 Crônicas, ele nos alcança, pois ele diz no versículo 14 do capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
Nós somos o seu povo, chamados pelo seu nome, portanto as mesmas condições que foram ditas ali para Salomão servem para nós. E são fatores importantes para que nós possamos ter uma comunhão com Deus, mas nós devemos observar para que as nossas orações também sejam respondidas pelo Senhor. Vejamos, se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, isso significa se esvaziar de si mesmo, se render a Deus, se submeter a viver de acordo com a sua vontade, mostrar humildade, mostrar reconhecimento por tudo que Deus fez, reconhecendo uma total dependência de Deus, pois Ele é o dono da nossa existência. E então, quando nós nos humilhamos, somos exaltados. Quando nós nos humilhamos, exaltamos a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Alguém que se humilha perante Deus será recompensado, terá resposta, as suas dúvidas serão esclarecidas e as suas questões serão resolvidas. E ele continua dizendo, e orar e me buscar, orar, ir a Deus em súplicas, ir para o quarto e pedir insistentemente ao Senhor, porque oração é uma aproximação diante de Deus com palavras, uma conversa particular em palavras, uma conversa particular de algo que sai do fundo do nosso coração, seja através de louvor, de pensamento, ou às vezes é feito em público, ou às vezes uma lágrima que cai, toca o coração do Pai. Essa oração pode ser feita através de petição, agradecimento, um ato de louvor ou de adoração. Mas o que nós devemos observar, meus amados, é que nós sempre devemos orar com um coração sincero, com fé em Cristo, que pode todas as coisas. E nós podemos ver na palavra do Senhor em Lucas 11:1, que diz que Jesus orava em um certo lugar e ao terminar, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar assim como também João ensinou aos seus discípulos. E então Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso. Queridos, libere as palavras que brotam do teu coração diante do Senhor e Ele te ouvirá. E aqui continua dizendo, e me buscar a face do Senhor. Buscar a face de Deus é muito mais do que uma oração. É extrair exatamente o que está no coração dele, o desejo dele para a nossa vida, o propósito dele para as nossas vidas. Buscar a sua face, a ter intimidade, levando ele a se manifestar na nossa vida de uma forma sobrenatural. Que a sua presença seja palpável em nossas vidas, que nós possamos sentir o toque do nosso amado. Em hebraico, a palavra face no Velho Testamento pode ser traduzida por presença. Essa presença que tanto nós ansiamos. E em oração nós pedimos e aguardamos. Buscar a face de Deus é pedir e conseguir entender o que Ele está nos mandando fazer. É dar o melhor de si para receber o melhor dele. Isaías 55 diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, eu já falei numa ministração anterior
onde uma palavra poderosa foi liberada sobre as nossas vidas, em que dizia que os moabitas e os amonitas, uma grande multidão, vieram contra o rei Josafá. E ele, amedrontado, clamou ao Senhor. Ele teve medo e convocou a todos para buscarem ao Senhor, e assim ele conseguiu entender o que o Senhor o direcionou a fazer para vencer aquela guerra. Ele disse para que naquela guerra eles não iriam lutar, mas que eles se prostrassem, adorassem, colocassem seu rosto no pó, e o Senhor lutaria as batalhas por eles. E assim, meus amados, nós também venceremos as nossas guerras quando nós buscarmos a face do Senhor. Amém? Busque mais. Reserve esse tempo precioso de comunhão, oração, louvor e adoração com o seu amado. E aqui fala se converter dos seus maus caminhos. Significa mudar de direção, mudar a rota. Se nós estamos indo na direção errada, de acordo como o mundo quer, de acordo como o inimigo quer, nós temos que mudar o caminho, fazer somente o que Deus quer, seguir a sua palavra, respeitar, obedecer e praticar a sua palavra, os seus mandamentos, porque converter, meus queridos, envolve arrependimento. É um convite para nós deixarmos o pecado, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é errado, e seguir somente os ensinos da palavra de Deus, buscando uma vida de santidade, reta, obediente aos mandamentos do Senhor. Queridos, a misericórdia de Deus vindo em nossa direção. Quando nós nos arrependemos, queridos, nós alcançamos essa misericórdia. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 55 para deixarmos o ímpio no seu caminho, o perverso os seus pensamentos, e se converter ao Senhor, que um dia poderá se compadecer dele. E nós nos voltemos ao Senhor, que é rico em nos perdoar. Amados, a nossa maior necessidade não é de coisas. O prazer nas coisas, numa roupa nova, um calçado novo, uma bolsa nova, isso tudo passa. A nossa maior necessidade é de Deus. Tudo que Deus tem para nos oferecer é infalível, é eterno. O maior deleite da nossa alma não é estar nas coisas recebidas, mas ela está em Deus, a fonte de onde procede todas as boas dádivas. Que a semelhança de Davi, possamos desejar a Deus mais do que todas as benesses de Deus. Que nós possamos desejar estar em sua presença mais do que em qualquer outro lugar, assim como fez Davi. Pois a aliança de Deus conosco, ela só existe quando há fidelidade a Deus. Por isso que nós não podemos resumir nossa aliança com Deus através de coisas exteriores, discursos, serviços, palavras, atividades. Não, não, não. A aliança é muito mais. A aliança é ter uma vida santa, reta, dedicada diante de Deus. A aliança significa que nós podemos contar sempre com Deus. Em Deuteronômio 4, 30 e 31 nos diz: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou aos teus
paz. Aleluia! E hoje o Senhor nos convida a renovar essa aliança, nos humilhando, orando, buscando a sua face, nos rendendo perante Ele, nos convertendo dos nossos maus caminhos, pois há respostas vindo, há respostas de orações vindo em nossa direção. Você crê? Nós temos que tomar uma posição de nos rendermos ao Senhor, de nos buscarmos ao Senhor, de nós estarmos prostrados diante do Senhor, para que possamos ouvir a sua voz, abrir a sua palavra e, através dessas santas palavras, pedir direcionamento para as nossas vidas, pedir aconselhamento que vem do céu. Que a gente não se baseie em palavras mundanas, mas na palavra do próprio Deus, inspirada pelo próprio Pai para nossas vidas. Esta palavra é o nosso guia e a Ele nós devemos obediência, fidelidade, retidão e santidade, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós aqui nesta vida e também na vida eterna. Você crê?